Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos falar sobre linguagem jurídica. Quando falamos em linguagem jurídica, tem-se, num primeiro momento, a impressão de que existe uma língua portuguesa e existe uma língua portuguesa à parte, chamada linguagem jurídica. E isso não é verdade. A língua portuguesa e a linguagem jurídica são a mesma coisa, ou melhor, a linguagem jurídica está contida na língua portuguesa. Então você tem uma língua portuguesa, uma linguagem culta, ok? E você tem a linguagem jurídica, que é esta mesma linguagem culta e técnica utilizada em um ambiente em que você está dialogando, conversando, debatendo, argumentando com pessoas da mesma área de conhecimento, ou seja, da área jurídica. Então, é impossível você conversar dentro de um fórum com Sua Excelência, o juiz, com Sua Excelência, o promotor, ou com seus clientes dentro de um tribunal. É impossível você utilizar a mesma linguagem que você utilizaria no dia a dia, quando você está assistindo a um jogo de futebol ou batendo um papo com os amigos, com os familiares. Nestes ambientes, nós estamos muito descontraídos, né? Nesses ambientes. E quando você está em um ambiente mais formal, é necessário que você utilize uma linguagem formal. Você jamais se reporta a um juiz em um tribunal por você. Nós já vimos, basta acessar os vídeos na internet em que alguns jovens advogados iniciando sua carreira se reportam ao juiz, ao promotor, por você. E quando você chama essas pessoas de você, não significa que você esteja se colocando no mesmo nível delas. Isso, na realidade, é uma forma de desrespeito, é uma deselegância muito grande por uma razão especial. Chamar o juiz de magistrado, de excelência, não significa que você está em um patamar inferior, ou não significa que ele está em um patamar superior. É apenas uma liturgia do cargo que ele ocupa. E essa liturgia reclama para si, obviamente, uma forma de tratar. Não é? Então, quando você se reporta a um deputado, a um senador por Vossa Excelência, não significa que essa pessoa, essa personalidade esteja em um patamar superior ao seu. Não é isso. É apenas uma liturgia do cargo que ele ocupa. Quando o mandato do senador acaba, se acabou hoje, amanhã, você deixa de chamá-lo de Vossa Excelência. Por quê? Porque você chama, não é a pessoa que está no cargo. Você chama de Vossa Excelência o cargo em si. Então, o deputado foi eleito, foi empossado, o cargo que ele ocupa reclama essa forma de tratamento, ok? Então, quando nós falamos em linguagem jurídica, nós estamos falando em uma maneira de você dialogar dentro de um tribunal e fora dele, quando você é advogado ou quando você é estudante de direito, é conhecimento esse que a sua faculdade não ensina a você. Por incrível que pareça, eu tenho assistido a diversos vídeos na internet, todos voltados, obviamente, para o curso de Direito, e o que eu tenho observado com uma certa inquietação é que nós, da área do direito, nós não somos preparados dentro das universidades e dentro das faculdades para exercermos o direito na vida prática. Nós somos preparados para conhecer apenas uma estrutura teórica. Somente uma estrutura teórica. E a vida aqui do lado de fora, a vida real, ela é muito diferente da teoria que você aprende dentro de uma instituição de ensino. Não é? Então, diante de um caso como esse, eu resolvi iniciar este curso. Eu quero me apresentar. O meu nome é Freire. Eu sou professor, sou licenciado em letras. Fui professor de português por muitos anos, por quase 20 anos ao todo. Me considero um iniciante, me considero um aprendiz, porque quando se trata de língua portuguesa, de oratória, de escrita, de redação, do domínio da ortografia, da acentuação, do domínio da fonética, da morfologia, da sintaxe em língua portuguesa, quando se trata disso, sempre seremos estudantes. Sempre. Então, eu me considero um aluno, mesmo sendo professor há 20 anos, me considero um aluno. Todos os dias eu estou lendo, buscando novas informações, porque nós temos no Brasil grandes mestres, não é? Tanto na literatura quanto no ensino da língua propriamente dita. Então, quando nós falamos, por exemplo, que nós temos o dever
de ler os clássicos. Isso é um fato. Lermos homens como Guimarães Rosa, como Machado de Assis, como José de Alencar, não é? Esses homens, de alguma forma, eles devem ser lidos. Nós temos que comer esses livros. Ok? Quando apareceu há alguns anos, salvo engano, há quase 10 anos, uma palestra que rodou aí a internet de um jovem cidadão cujo sobrenome é Neto. Eu acho que todo mundo já sabe de quem eu estou falando. E esse cidadão dizia que foi uma tristeza, um sofrimento na vida dele quando ele era obrigado na escola a ler Machado de Assis. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei entristecido, porque quantos jovens ouviram aquilo e tiveram raiva de Machado de Assis sem ao menos conhecê-lo? Sem ao menos conhecê-lo. E eu até duvido que este cidadão que falou isso na sua palestra, lá no seu vídeo que circulou na internet, ele acabou ganhando muito dinheiro com isso, eu duvido que este cidadão tenha lido livros como Ressurreição, de Machado de Assis, ou A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Casa Velha, Quincas Borba, Dom Casmurro, Memorial de Aires, Esaú e Jacó. Eu duvido que ele tenha lido. Talvez nem tenha. Simplesmente criou uma birra por Machado de Assis, por ser um escritor do mais alto nível, do mais alto gabarito. E quando nós lemos homens como Machado de Assis ou como Shakespeare, automaticamente nós evoluímos. E aí, se você evoluir, você não assiste um cidadão desse chamado Neto. Você não consegue assisti-lo nunca mais na sua vida. Eu não consigo. Eu pesquisei o vídeo do rapaz para entender em que nível ele estava. E eu sou obrigado a afirmar, como professor de português, que esse rapaz está num nível muito tacanho, muito baixo. Muito baixo. Só que ele acaba influenciando uma série de jovens. E eu digo a você, se algum dia você ler as obras do Machado de Assis, se algum dia você ler as obras de Monteiro Lobato, se algum dia você ler as obras de William Shakespeare, dificilmente você consegue ouvir um cidadão como esse. Por que você acredita que no Brasil nós somos apartados, nós somos alijados da grande cultura? Nós somos obrigados a consumir essas bobagens que tem na internet ou até na sala de aula. Os professores não oferecem para os seus alunos a leitura profunda de obras, de clássicos que fazem com que nós abramos a nossa cabeça e pensemos de forma diferenciada. Isso não acontece. Aí quando a gente fala em linguagem jurídica, é claro que você vai pegar todo esse caldo cultural que você adquire ao longo da sua vida, ok? Tudo que você lê sobre filosofia, sobre literatura, sobre história, tudo que você lê sobre direito, isso tudo se transforma em um caldo cultural. Você se acultura, aculturar-se é ganhar cultura de outros povos, ok? Se você lê Shakespeare, obviamente ele não é brasileiro, mas você absorve toda aquela cultura inglesa, não é? Então, quando você pega isso e traz para a sua vida, você incorpora esse conhecimento todo, você, no momento em que você está diante de um juiz, em um tribunal, você não vai se ater exclusivamente somente àquele fato. Você consegue pegar aquele fato que você está defendendo, que você está argumentando a respeito dele, e você traz para o universo e compara aquilo dentro de um universo filosófico, religioso, histórico, político. Ou seja, você consegue abrir a sua mente e fazer com que o nível da sua argumentação seja muito mais profundo. E eu pergunto a você, quando você está em uma sala de aula hoje, em uma universidade brasileira, você tem espaço para falar? Você consegue falar? Eu tenho certeza que não. Se você tiver uma opinião, eu tenho certeza que ela não é ouvida. Sabe por quê? Porque o nosso sistema de ensino, ele não constrói pessoas que pensem. O nosso sistema de ensino constrói pessoas travadas. Você não pode falar. Mesmo que se você falar alguma coisa que seja contrária, não importa, é a sua opinião. Pode ser que você não domine aquele assunto a fundo, mas é a sua opinião. Você tem o direito de falar, você tem o direito de criticar, você tem o direito de opinar, você tem o direito de dizer, olha, eu não sei sobre esse assunto, mas eu posso falar. O pouquinho que eu sei, eu não sei tudo, mas o pouquinho que eu sei, eu posso externar. Você não tem esse direito nas universidades brasileiras.
Então, linguagem jurídica, meus amigos, não é apenas um conceito tacanho de que você chega em um tribunal e se reporta ao juiz como Vossa Excelência. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, em um curso de linguagem jurídica, nós vamos entender o que é uma comunicação eficaz. Ok? Isso estamos dentro do campo da oralidade. O que é uma comunicação eficaz? Como é que eu consigo me reportar ao outro, colocar a minha opinião e reclamar o respeito por essa opinião? Como eu consigo ouvir a outra pessoa e contra-argumentar sem ofendê-la? Sem partir para um combate oral, como tem acontecido hoje no Brasil? Os juízes, às vezes, inadvertidamente, olham para o advogado como se fosse um inimigo. Não são todos, a maioria dos magistrados que eu tive a oportunidade de conhecer são todos muito respeitosos aqui na primeira instância. Na segunda instância, os desembargadores que eu tive a oportunidade de conhecer e com quem eu convivi, alguns já falecidos, inclusive, todos são muito respeitosos, mas existe uma pequena parte que às vezes não tem o devido respeito pelos advogados. Mas também eu já vi em muitas audiências advogados que às vezes se reportam com uma certa indiscrição, com um certo desrespeito para com os magistrados. E isso também não é muito correto. Portanto, uma linguagem, meus amigos, uma linguagem eficaz é aquela em que você parte sempre para uma condição de respeitar o outro lado, de ouvir o outro lado, de falar no seu momento. Como o doutor Enéas Carneiro sempre dizia, eu me curvo ao tempo. Né? Eu sou um homem que se curva o tempo todo ao tempo. Portanto, eu vou falar no meu tempo e vou ouvir os outros no tempo deles. Isso é muito importante para nós. Então, utilizar uma linguagem assertiva, uma linguagem eficaz, olhar nos olhos das pessoas com quem você está falando, ok? Utilizar um tom de voz que seja, ao mesmo tempo, forte, que demonstre capacidade, rigidez, ok? Porque ninguém acredita em uma pessoa que não acredita em si mesmo, em si mesma. Se você, um cidadão, está defendendo o seu cliente em um tribunal, se você não for convicto, não acreditar naquilo que você está dizendo, como é que o juiz vai acreditar? Como é que o promotor vai acreditar? Como é que o corpo de jurados vai acreditar? Como é que o seu cliente vai acreditar se você não acredita? Não é verdade? Agora, para que você tenha crença profunda sobre aquilo que você está dizendo, em primeiro lugar, você tem que ter um conhecimento muito profundo sobre como as coisas se desenrolam. Se você for lá em uma obra de Shakespeare chamada O Mercador de Veneza, lá tem um cidadão chamado Shlob, que era um judeu que emprestava dinheiro e tal. Então ele se envolveu lá em uma questão em que um cliente dele não conseguiu pagar. E aí dentro de um tribunal se desenrola toda uma situação e Shlob, obviamente, teria por lei o direito de subtrair um pedaço da carne do corpo daquele cidadão que devia a ele. E aí eu não vou dar spoiler, obviamente, para que você tenha a oportunidade de ler o livro. Mas leia esse livro, Mercador de Veneza, que você vai entender que chega a determinados momentos em que os melhores advogados são aqueles com uma capacidade gigantesca de negociar, de fazer acordos. E, meus amigos, a Faculdade de Direito não ensina você a fazer negócio, a fazer acordos, a negociar, a entender que às vezes um pequeno prejuízo vale muito mais do que um sucesso maravilhoso que nunca chega. Ah, mas eu vou vencer a outra parte de qualquer maneira porque eu tenho capacidade, eu sou forte. Sim, mas e aí você não consegue nunca. E isso se desenrola por anos. Então se você tem essa capacidade de negociação, chega para outra parte e fala, doutor, é o seguinte, o meu cliente está com problemas, ele reclama 100 mil reais de indenização, vamos fazer um acordo? O que é possível? Ah, o outro lado só consegue pagar 60. Mas tá bom, o que é possível fazer? Conversa com o seu cliente, a coisa se desenrola de uma maneira tal em que ganha a outra parte porque paga a dívida e sai do problema, ganha a parte de cá, que é o seu cliente, porque consegue botar dinheiro no bolso, ganha você como advogado, como jurista. Ou seja, e aqui no Brasil, nós não fomos ensinados, os grandes advogados fazem isso o tempo todo, são bons, exatamente, são grandes exatamente por isso, mas
dentro das instituições de ensino superiores no Brasil, não há um ensino no sentido de mostrar para você que você pode ser grande fazendo a coisa certa e rápida, que é o que não acontece. Então, o curso de linguagem jurídica não vai ensinar você a escrever algumas regrinhas dentro de uma petição. Essas coisas são muito práticas. Hoje até a inteligência artificial faz isso pra gente. Em 1 minuto ela entrega uma petição pronta para você. O que você tem que aprender é o que eu devo ler para aprender a pensar. O que eu devo ler? Se você quer se tornar um advogado penalista, por exemplo, como entender obras como Do Delito e das Penas, de Cesare Beccaria? Como entender profundamente aquilo? Será que eu devo ler toda a obra de Miguel Reale para entender a grandeza que foi este advogado, esse jurista, esse doutrinador aqui no Brasil? Perceberam? E isso você não tem em profundidade. O que você tem são regras muito superficiais. É o artigo tal, você tem que escrever a respeito dele, mas eu posso pensar sobre o artigo? Eu posso discutir o artigo a fundo? Isso não acontece com você. Quando você pega o preâmbulo da Constituição Brasileira de 88, está lá escrito: nós, vírgula, representantes do povo brasileiro, vírgula, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. O que está escrito ali? Você já parou para pensar sobre esta frase? Quando os parlamentares colocaram nós, são eles, não é o povo brasileiro. Nós, representantes do povo, reunidos. Eles decidiram, eles, os parlamentares reunidos, decidiram. E onde está o povo dentro desta frase? Não está. Ah, professor Freire, eu não concordo com o senhor. Então pegue o preâmbulo da Constituição norte-americana. Os americanos têm muito para nos ensinar. Aí lá na Constituição norte-americana está escrito: nós, o povo dos Estados Unidos da América. Pronto, está explicado. Olha a diferença. Está explicado. Os americanos fazem parte da estrutura jurídica do país. O brasileiro não faz parte. Ele foi alijado. Nós somos inferiores e precisamos de homens experts no mundo jurídico, no mundo político. Precisamos de deputados, de senadores que falem por nós, porque nós não temos a capacidade de falar. É assim que funciona no Brasil. É tanto que, se você estiver me ouvindo agora, eu faço um desafio a você. Vá para a sua sala de aula hoje e experimente perguntar. Pergunte sobre o assunto que está sendo discutido. Professor, o senhor me daria uma parte, por gentileza? O senhor poderia explicar mais a fundo esse conteúdo porque eu não entendi? Você vai fazer isso uma vez, ele vai explicar de boa vontade, porque ele vai ficar satisfeito. Alguém está participando. Quando você fizer a segunda pergunta, ele já começa a entender, e os colegas também começam a entender que você está incomodando. Quando você chegar na terceira pergunta, meu amigo, você já virou um problema. Mesmo que seja uma pergunta inteligente que tenha a ver com o conteúdo, você virou um problema. Sabe por quê? No ensino brasileiro, ninguém quer saber do que você pensa e do que você fala. Não interessa para ninguém. Só interessa que o professor precisa vencer o conteúdo como se fosse uma guerra. É uma guerra, ele tem que vencer o conteúdo. É uma luta. E ele tem que dizer o tempo todo para você: ó, isso vai cair em prova, viu? Vai cair na prova. Vai cair na prova. Ó, vale um ponto. Aí você tem que implorar por um pontinho. Você implora. Porque é uma luta. E você não tem armas para lutar. Isso é o sistema de ensino brasileiro. Portanto, um curso de linguagem jurídica, ele é muito importante por uma razão especial. Ele coloca você em um patamar de ir mais a fundo do que apenas algumas regrinhas de português ou algumas regrinhas de redação. Eu espero vocês lá e vai ser um prazer discutirmos esses assuntos em pé de igualdade. Um grande abraço.